Kaká, para o ímpar. Stock Car ou Fórmula 1? Stock Car. Stock Car ou Fluminense? Caraca, você pegou pesado, hein? Peguei. Pô, não dá pra escolher uma porra dessa. São dois esportes diferentes, cara. Não dá pra escolher um negócio desse. Tem que escolher. Os dois são minha vida, cara. Você sabe que eu sou bem apaixonado pelo Fluminense, mas eu ainda fico com o Stock Car. Aí, ó. Isso é declaração de amor à Cara, categoria. tem pouca gente. Você fez uma pergunta bacana de Stock Car ou Fórmula 1, se a gente tem tempo pra falar, é o seguinte. Quando eu era criança, eu gravava os vídeos das Fórmula 1, fita cassete. Vocês também não sabem o que é isso, né? Fita cassete. Fita cassete. Eu gravava e ficava repetindo em casa pra ver tomada de curva, ver um monte de coisa. Tudo pra mim era carrinho. Minha irmã ganhava uma caixa de lápis, eu montava um circuito com um lápis atrás do outro e ficava dando peteleco em tampinha de garrafa, fingindo que era carrinho. Pra mim tudo era carrinho. E ali naquele momento eu sabia o nome dos pilotos de Fórmula 1, eu narrava como Fórmula 1. Quando eu começo a andar de kart com 11 para 12 anos, todas as crianças iam para a beira da grade e sabiam, todo mundo que andava nos Fórmulas. Fórmula 4, Fórmula 3. Eu continuava treinando. Quando passava o primeiro opalão, eu sabia todos. Todos eu sabia qual era o do... Cara, não, o do Ingo, do Paulão, do Chico, do Wilson, não era mole, do Carlão, do Jardim, isso era mole, mas eu sabia do Paulo de Tarso, eu sabia do Guaraná, eu sabia do Bolão, eu sabia todos. Eu sabia, esse é o estocão tal, esse é tal, eu sabia todos. Então, assim, era aonde eu queria estar. Eu tô onde eu queria estar. Então, assim, quando eu começo a me entender como piloto, 14, 15 anos, na época, onde você quer estar? Todos os pilotos responderiam, eu quero chegar na Fórmula 1. Eu falo, eu quero correr de Stock Car. Eu sempre falei, eu quero correr de Stock Car. Eu quero fazer sucesso perto da minha família, eu quero fazer sucesso perto dos meus amigos, eu quero ganhar campeonato e voltar para minha casa, eu quero morar no Brasil, eu quero estar perto dos meus. Eu já comecei a entender que os patrocinadores precisavam de uma proximidade, que precisavam de um evento, de um relacionamento, palpável, de uma experiência, né? Algo palpável. Então, assim, eu nunca tive esse desejo internacional. Eu fiz meus anos na Argentina muito bem feitos. Eu ia falar isso, você acabou indo correr na Argentina com sucesso, inclusive. Que foi uma transição importante para a minha carreira, mas não que tenha sido muito minha escolha. Eu fui correr de Mundial, de carro elétrico, eu corri de GT lá fora, tive excelentes desempenhos, ganhei corridas do mundo inteiro, mas eu jamais foquei a minha carreira na carreira internacional. Então, eu reconheço, vários pilotos têm uma carreira muito mais vitoriosa do que a minha, você olhando do prisma internacional. Uhum. Mas eu também escolhi não ir lá, sei lá, no auge da minha carreira. Escolhi não ir lá. Agora, por o que eu escolhi fazer, eu ganhei bastante, entendeu? E o que eu queria fazer era isso aqui. Então, assim, eu tô no lugar onde eu queria. Quando você põe Stock Car, não sei o que, Stock Car, porque a Stock Car faz parte da minha vida. E também a Stock Car me proporcionou tudo isso que eu te falei. Alguém só me contratou para correr no elétrico da Jaguar por causa dos meus títulos de Stock Car. Os gentlemen que me chamaram para correr de Porsche foi porque eu ganhei na Stock Car. Os caras que me chamaram para correr na Endurance Brasil ou na Endurance lá fora é pelo que eu ganhei de Stock Car. Meus 3 campeonatos brasileiros de troféu linha, eu tive possibilidade de patrocinadores porque eu era um pentacampeão da Stock Car. Então, assim, tudo que eu fiz também em outras categorias foi pelos resultados que eu tive na Stock Car. Por mim, eu chegava lá e andava bem, né? Mas eu chegar lá era pela Stock Car, até a passagem da Argentina. A passagem da Argentina, ela acontece, eu corro 2 anos no Brasil, 96, 97. Em 97 eu ganho 7 das 10 corridas, ganho inclusive corrida na geral, de carro B, patrocínio da Brahma. No final do ano, a Brahma fala assim, eu não quero continuar no Brasil, tinham tido um problema. Ela tinha um Brahma Sport Teams, ela falou assim, eu queria que você fosse correr na Indy Lights. Eu falei, deixa eu te explicar um negócio. O meu desejo não é nem Fórmula 1, quanto mais Fórmula Indy. Eu nunca andei de Fórmula. Eu ir correr na Indy Lights para depois de um dia chegar na Indy, não é o que eu planejei para mim. Eu planejei carro de turismo. Eu sou bom nisso aqui e quero fazer isso aqui. Aí eu falei assim, a gente tem uma oportunidade. A Ambev na época estava comprando a Quilmes. Assim, um campeonato e o Mercosul se formando. Falou, um campeonato Mercosul para a gente faz sentido. Eu falei, sempre, ótimo que faz. E quem projetou para o Washington Bezerra o meu carro de Stock Car, que naquela época o chassi tubular era cada um tinha o seu, não era um único.
foi o Edgardo Fernandes. Né? E aí eu conheço o Edgar Fernandes, que tinha uma equipe de terceiro, que tinha uma equipe de superturismo e estava tentando convencer a Peugeot de montar uma equipe de superturismo e queria contratar um piloto brasileiro e um argentino. E eu fui por um outro caminho pelo Brasil e na época não lembro se foi pelo Paulo de Tarso, o Geraldo Rodrigues estava envolvido, também falando com a Peugeot Mundial para montar uma equipe Mercosul. E na hora que bateu na Peugeot, Frederic Drouin, bateu lá, os dois projetos tinham o mesmo piloto. Eu falei, não sei qual que eu vou escolher, mas o piloto então eu já escolhi, porque se os dois escolheram o mesmo piloto, o piloto é esse. E tive um respaldo financeiro da Ambev na época. A Brahma chegou junto e falou, não, a gente patrocina no primeiro ano. E aí não teve erro, aí fui eu e Fangio, né, Fangio sobrinho, o primeiro ano de superturismo. Eu fui vice-campeão na primeira temporada, o carro da Brahma vermelho. Na segunda temporada eu já tenho só patrocinadores argentinos, a Brahma saiu, eu sou campeão sul-americano. E aí a equipe era argentina, eu fui morar lá, aprendi a falar espanhol fluente, amei o país inteiro e a cidade. E aí quando o campeonato acaba e vira só um campeonato argentino, eu tenho o convite da equipe da Peugeot na época para fazer o campeonato argentino. Ou seja, ser o único estrangeiro, como o Matias Rossi fez aqui. Sim. E fiz muito bem. E fiquei 2 anos lá fazendo muito bem. Então isso me fez com que depois eu fizesse 4 anos só de Argentina e depois fizesse mais 10 anos de Argentina junto com o Brasil. Então, minha passagem pela Argentina foi porque eu não quis abrir mão dos carros de turismo, porque o meu plano era um dia estar na Stock Car de volta, fazer a transição e voltar, e eu não tinha o dinheiro para passar para a Stock Car principal, e ela estava em crise na época, logo depois surge o tubular. Então, assim, eu saio em 98, ela definha 98, 99, 2000, ela surge com o tubular. Quem faz os carros de Stock Car de tubular do primeiro é o Edgardo Fernandes. O primeiro cara a andar do Stock Car nova geração fui eu, porque eu não corri de Stock Car, eu pude treinar em Buenos Aires. Então eu treino com carro de Stock Car, vou a Curitiba desenvolver, entrego. Quando chega a final de 21, a crise da Argentina, eu tinha uma proposta para ir para a Itália. 2001, né? 2001. Eu tinha uma proposta para ir para a Itália, corri de Alfa Romeo, campeonato italiano. Faltava uma merreca de verba. E meu pai, Reginaldo Leme... Alfa Romeo 155? Pô, linda. Meu pai... Reginaldo Leme e Washington Bezerra. Falam, você tem que vir para Stock Car. Eu falei, será? Ele sabe que eu sempre foi meu sonho, mas agora eu estou bem estabelecido, acabei de ser campeão, tem equipes internacionais querendo que eu vá, tal, porque no superturismo eles se falam, viam os resultados. Sim. Eu falei, vem que a categoria está crescendo. Eu falei, puta, mas não vão me rejeitar porque fui eu que desenvolvi o carro lá em 2000. Não, o já é 2002, já passou 2 anos. Você nunca mais andou no carro. Os caras têm muito mais quilômetro que você no carro. Pode vir. Aí eu falei, Posta, faz um carro para mim? Posta falou, faço. Só preciso falar com o Chico Serra e com o seu Feldman. Para fazer 3 carros. Aí volta uma semana depois e fala assim, eles não gostaram muito da ideia, não vou poder fazer 3 carros. Eu falei, cara, quer saber? Liguei pro Maurício, tio Maurício, estava trabalhando lá com o Paulinho e Maurício trabalhando lá na Action Power, Thiago Marques, fazendo um carro só para o Thiago Marques, que tinha ganho uma Light, ia subir para a principal. E o Paulo de Tarso, eu fui lá, falei, você faz um carro para mim? Ele falou, faço. Me dá o preço, tanto. Falei, não sei de onde eu vou tirar, mas eu vou fazer. Faltava 15 dias para começar a temporada de Stock Car. Falei, patrocínio, eu falei, não sei, mas eu arrumo. E aí começa a história minha na Stock Car, porque eu falei, não sei, mas eu arrumo. Primeira corrida no Rio de Janeiro, já tinha um biosintética, o Reginaldo me ajudou a arrumar um patrocínio. E o resto era todo carro preto, com a flecha da Action Power, escrito VicNet, que era uma empresa que a minha irmã tinha de digital. E eu falei, meio que ferrou. E eu tinha uma grana, porque quando a Argentina quebra, eu tinha contrato por mais 2 anos. E aí, quando eu vou embora, eles me pagam uma rescisão. Eles me deram uma grana em dólar e a equipe ainda ficou com uma dívida que eu troquei em trabalho. Falei, então você me manda um fibreiro, um engenheiro e um mecânico para o Brasil e me paga em serviço. O cara falou, beleza, porque a equipe não vai funcionar, assim eu arrumo um emprego para os 3, mandou 3 funcionários para mim, trabalharam anos aqui, um ficou direto, está com o Thiago Marques até hoje, trabalhando lá na NASCAR Brasil, e mandaram os funcionários, falei, olha, eu tenho esses 3 para ajudar, eu tinha uns dólares guardados, falei, eu tenho tanto dólar, eu alcanço até a 3ª corrida. Aí a biosintética deu uma forcinha, falei, eu acho que eu chego na 5ª.
E aí, na segunda etapa, eu vou fazer uma conversa na Loduca com o Fernando Giulianelli. E aí o Giulianelli falou assim, eu não vou te patrocinar, eu vou trabalhar com você. E virou meu empresário. E a gente trabalhou aquele ano junto, trouxe a Cedelco, que está comigo até hoje, 2002. Depois veio o Petrobras, ele me ajuda a arrumar, também com um ex-cunhado que eu tinha, que era o Graminho, tal, com a minha irmã. E ele começou, aí trouxe Nokia, tal, o Giulianelli é cracaço na parte de marketing. Trabalhou comigo em 2002, 2003, tal, e depois foi seguir o caminho dele. Então a gente trabalhou junto, a gente foi se reencontrar na Stock Car 20 anos depois. E é onde eu realizei o sonho. Em 2002 eu falei assim, cara, voltei para onde eu não queria ter saído, a Stock Car. Esse era o meu destino. E muita gente, sem entender o tamanho da Stock Car, durante anos perguntou, mas da Stock Car vai para onde? Não sei se vocês já escutaram isso assim. Você chegou na Stock Car é o ponto final. É que é o que há de melhor. Tá o Rubens Barrichello aqui, tá o Ricardo Zonta, tá o Felipe Massa, tá o Nelsinho Piquet, tá o Daniel Serra, o Thiago Camilo. Enfim. Irmão, aqui a nova geração, o Felipe Fraga, o Felipe Batista, o Casagrande, assim, aqui é o que há de melhor. Não tem. Isso aqui é um dos melhores níveis de pilotos do mundo. Não tem. No grid da Indy não tem. No grid da Indy não tem tão qualificado quanto aqui. No grid da Fórmula não tem. No da Indy, não tem outra categoria no mundo que tem um grid tão forte quanto esse. Não tem. Não tem. Qualquer categoria do mundo queria ter Nelsinho Piquet, Felipe Massa, Daniel Serra, Felipe Fraga, Rubens Barrichello. Qualquer um queria ter. Então, assim, é o ponto final, é o que a gente tem de maior. Muitas vezes a gente tem dificuldade de mostrar isso ou de reconhecer isso. Parece vinho, né? Tem vinho brasileiros excepcional. Lá na prateleira o cara paga mais caro no chileno, no argentino, mas não compra o brasileiro. A gente acaba não comprando a nossa história um pouco. Assim, o Brasil... Isso aqui está entre as melhores do mundo. Várias vezes, eu lembro que tinha rankings no passado. E a Stock Car, de vez em quando, ela aparecia entre as 5 melhores categorias do mundo. Direto ela aparecia. É uma das melhores categorias do mundo. E de potência de grid, esquece. Então, eu voltei para onde eu queria estar. Fiz a história um pouco mais longa, mas assim, em 2003 eu volto para onde eu queria estar, que é na Stock Car. Então, se você me perguntar... só não vai ganhar dos meus filhos e do meu casamento. O resto vai ganhar de tudo. Porque a Stock Car é minha vida pessoal. Se você for na minha casa, eu não compro obra de arte. A minha sala são meus troféus. Então, eu tenho na parede da minha casa. Não é egocentrismo nem nada disso. Não. Cara, é minha vida. Aquilo reflete o que é minha vida pessoal. Tem cara que gosta de pagar uma obra de arte. Eu vou lá e ganho minha obra de arte, um troféu, e põe na parede da minha casa. Então, ali é minha obra de arte. Se você for no corredor da minha casa que leva para os quartos, é um monte de escultura de todos os circuitos que eu já ganhei uma corrida pelo mundo. Tem todos lá. Então, assim... Se eu for entrar no meu escritório, a minha cadeira é um macacão antigo que é o tecido da minha cadeira. É meio loucura, mas assim, o automobilismo ele é parte da minha vida. Eu amo futebol, tenho uma agência de marketing esportivo, tenho uma agência que cuida de jogadores de futebol, de sociedade, tenho um monte de outras coisas na vida. Mas a Stock Car, cara, eu não me vejo fora daqui. De alguma maneira estaria aqui. Então a Stock Car ela faz parte da minha vida pessoal, não é da minha vida profissional. Tem gente que não consegue entender. Tem alguns pilotos que falam para mim, cara, você já está bem sucedido, o que você está fazendo aqui? Eu falo, cara, venho aqui para andar em primeiro ou em último, feliz ou com raiva, é onde eu quero estar.